Estamos de volta, Maria Rita agora conosco, deixa eu dar um beijo, seja bem-vinda. Meu amor, prazer recebê-la, que bom que você voltou. Obrigada. Gente, a Maria Rita vai continuar com a nossa série especial, Dicas de Costura, desvendando a máquina de costura. Então você que está começando, as iniciantes, Maria Rita na última participação fez o maior sucesso, o pessoal em casa amou. Hoje ela está aqui com mais orientações. E o que é legal? Com as dicas de hoje, você em casa vai aproveitar os retalhinhos, as tirinhas de tecido e vai conseguir, se você quiser, fazer um acabamento. Olha que legal esse barradinho que ela fez com as tirinhas. Aí ela usou um elemento aqui, a maçã, pode ser pera, tem vários. Olha que graça, frutas, berinjela. E a base do barrado são as tirinhas. As tirinhas, na verdade, é o exercício que você em casa vai praticar para treinar a aula de hoje, certo? Isso mesmo. A gente vai aprender, já vai de brinde fazer. já vai conseguir montar um. Isso. Podemos começar. Então Maria. vamos lá. Hoje tem retrocesso, o famoso espaço ali, né, do pé de máquina. Pé de máquina. Vamos entender melhor tudo isso. Então, acho que a gente já podia começar falando sobre o pé de máquina. Vamos. Porque a última vez que eu estive aqui, só assim, relembrando, eu ensinei, passei umas dicasinhas de como costurar, como fazer a costura reta. Foi. Né? Então, eu até sugeri assim, que não olhasse muito na agulha e que seria um treino mesmo para que a costura ficasse reta, se mantivesse reta ao longo do tecido que fosse costurado. Né? Então, e pusemos a linha a linha na máquina e tudo. Então, esse aí foi o passo a passo mesmo, os primeiros passos de usar a máquina. Então, hoje, como uma sequência, assim, eu gostaria de mostrar uma outra forma da gente costurar, que eu acho que é o mais usado, na verdade. Essa costura, assim, que a gente fez no primeiro dia, foi mais um treino. E hoje eu vou mostrar uma costura específica mesmo para você poder usar nos seus trabalhos, que é esse pé de máquina, né? Então as pessoas às vezes ouvem isso e falam assim, costure um pé de máquina. A pessoa fala, nossa, o que é isso, né? Então eu vou mostrar o que é o pé de máquina. Então, a gente usando essa sapatilha comum, básica mesmo de toda a máquina de costura, que a gente está mantendo essa aqui, né, nos nossos trabalhos. Então, usando essa sapatilha aqui, porque existe também a sapatilha de pé de máquina, né? Mas nesse caso, usando a sapatilha básica, olha como que a gente coloca o tecido em relação à sapatilha para que ela costure o pé de máquina. Então, eu vou pegar, olha, com a tesourinha eu acho que eu consigo mostrar melhor. Tem esse furinho aqui, olha, que é da sapatilha. Então, a gente eu vou fazer a costura aqui, olha, seguindo como base essa nossa costura da última vez que eu vim aqui, que eu fiz, eu mantive o mesmo tecidinho. Então, a gente faz o seguinte, olha, a gente desce o pezinho de máquina com esse furinho, olha. E aqui também o correspondente é um cavado que tem aqui, olha, na sapatilha, bem na direção da referência onde a gente vai costurar, que seria essa costura aqui, tá? Então, a gente começa a costurar, posiciona a máquina assim e vamos lá. Eu vou costurar um pouquinho para vocês verem, olha. Vai seguindo, tá vendo? Essa costura aqui eu tô seguindo como referência. Olha o furinho aqui, o final desse rasguinho da sapatilha e esse cavadinho aqui da sapatilha. Olha, tá sempre em relação a essa costura. Então, esse espaço que a gente está costurando, ó, vou um pouquinho mais rápido para passar para a gente poder ver. Esse espaço aqui, olha, que a gente está deixando, olha como é diferente dessa costura que a gente fez com a sapatilha inteira. E olha o pé de máquina, a distância que é, o quanto usa-se do tecido, tá vendo? Ele é um pouquinho menor. Na verdade, o pé de máquina, ele é 0,75 centímetros. Então, todo mundo fala assim, ocupa meio centímetro, mas com uma certa precisão, 0,75, tá? E esse é o que a gente usa na maioria dos trabalhos, é o pé de máquina.
Então, seria, como eu falei, se baseando na sapatilha comum, essa posição aqui da sapatilha em relação à costura base, tá? Bom, outra coisa também muito legal, muito importante da gente saber, para o básico mesmo das costuras, é o retrocesso. Então, o retrocesso, poucas pessoas usam, eu acredito, porque o retrocesso é aquele vai e vem da máquina, ela faz assim como um ponto sobre o outro, e que no começo da costura e no final. Como se fosse uma segurança ali, né? Um pontinho reforçado. Para que a costura não se solte e não fique, por exemplo, no começo da costura, ou no caso meu, que eu uso para o patchwork, aquela costura laceada, assim, onde aparece um ponto aberto no começo. Isso fica muito feio no trabalho. Ele desmerece o trabalho. O retrocesso, então. O retrocesso é o seguinte, você está começando a costurar, vamos dizer que a gente está aqui, olha, no começo do nosso trabalho, tá? Então, a gente desce a sapatilha também, olha, na posição de um pé de máquina, sempre. E o retrocesso não é assim, começar a costura, já fazer o retrocesso. A gente tem que andar um pouquinho a máquina, olha, anda uns 3, 4 pontos. Normalmente as máquinas têm já esse dispositivozinho aqui, olha, do retrocesso. Então, se aperta aqui, olha, ela vai para trás e depois ela vai para frente. Então, ela faz aqueles pontos reforçados, tá? Aí você costura o resto, faz todo o resto da sua costura. Ó, vamos dizer que a gente está costurando uma peça, por exemplo, de patchwork. Então, quando você chegar aqui no final, olha, e não é também totalmente no final, os últimos pontos que você faz o retrocesso. Essa é a grande dica. Você faz um pouquinho antes de terminar. Aí você faz o retrocesso e depois você vai até o final costurando normalmente. Isso por quê? Porque olha onde ficou o retrocesso, dá para perceber. Dá para ver ali o volume, né? Isso porque a outra costura que vier aqui, passando aqui, ela não vai pegar o retrocesso. Você vai costurar depois dele. Ou seja, não pode ficar tão na beiradinha. Exatamente, né? Nem no começo, nem no final. Essa é a grande dica para o trabalho ficar bonito. E então, quando você tira daí a peça da máquina, você consegue perceber, olha, que o tecido, olha onde vai passar, tá vendo? Olha como ele abre, onde a gente não fez o retrocesso. Mas ali começou o retrocesso, olha como ele tá bem fechadinho. Mas olha onde está o retrocesso. Legal. Ele não abre, tá? Então, essas são os dois pontos de hoje mesmo, o retrocesso, o pé de máquina. Queria passar isso para vocês. Mas eu não vou deixar a Maria Rita embora não, tá? Porque no próximo bloco tem algumas diquinhas, você vai praticando, viu? O retrocesso, o pé de máquina, que aí você vai criar tirinhas e você pode fazer essa decoração bem bacana, ó, de barrado no pano de copa. Próximo bloco a gente vai ensinar para vocês. É VaptVupt.